Saudação, segunda hora do dia, meu nome é Casper Sanguacameia. Para você que está aqui pela primeira vez, já sabe, subscreva, ativa o sino das notificações para sempre ser informado assim que eu for lançar um novo vídeo. E não se esqueça, por favor, de dar like para que o vídeo seja recomendado para mais gente. O vídeo de hoje está sendo patrocinado por uma inscrita de nome Isabel da Fátima, que é uma estudante de medicina no Brasil, e um Osvaldo é um moçambicano que está fazendo também medicina na Rússia. Ambos me pediram que eu fizesse um vídeo falando um pouco sobre como me tornei médico, a trajetória desde os finais do ensino médio, primeiro ano na faculdade até o final do curso. Portanto, é disso que eu vou falar, como me tornei médico em Moçambique. Mas o estudante que vai se candidatar posteriormente no curso de medicina, é necessário que tenha no seu certificado de ensino médio, que tenha crédito de biologia e química. Também são essas duas disciplinas que são usadas no exame do ingresso às universidades públicas, exatamente para o curso de medicina. Então é necessário que o estudante tenha no seu certificado de habilitações literárias do ensino médio, não é? Que tenham essas duas disciplinas. Depois de terminar o ensino médio, o estudante que tenha no seu certificado essas duas disciplinas pode concorrer ao curso de medicina. Foi o meu caso, para bem dizer. Eu fiz ciência com biologia. Depois de ter terminado o ensino médio, concorri, fiz o exame escrito de 65, de química tinha 65 perguntas, múltipla escolha, não é? E a de biologia tinha por aí 60, parece 66 ou 60, não me lembro muito bem, 66 e 60 por aí perguntas, não é? Portanto, são exames separados e são feitos em dias diferentes. Adotou-se um novo modelo dos exames. Agora já é um exame conjunto. O que quer dizer? Tem uma página que vem exames de biologia, perguntas de biologia, e outra parte corresponde exatamente ao exame de química. O estudante já faz em uma única folha. Mas é um novo modelo isso. Na época que eu fiz, que eu concorri, que eu fiz o exame, eram exames separados e fiz em dias diferentes. Foi um exame, na verdade, muito pesado, que resumia o ensino médio, não é? O ensino secundário, também aqui nós chamamos de ensino secundário, que resumia todo o ensino secundário, e algumas perguntas, na verdade, eu tive resposta já no primeiro ano de faculdade, porque são coisas que se abordam com um pouco mais de clareza, um pouco mais aprofundada já no ensino superior. Mas, portanto, depois de ter feito o exame de admissão, aguardei pelos resultados, não é, para ver se com a nota que eu iria tirar dos exames, não é? Por exemplo, tira 14 química e tira 16 biologia. É somado 14 mais 16 dá 30 e depois é dividido por 2. Então esse resultado não é de 15, é que é a média. E esse aqui é considerado para o efeito de ingresso ou não de exclusão a sua candidatura à universidade. E quando serão os resultados, tirei uma nota de 14.4 por aí e consegui admitir, não é, para o curso de medicina na Universidade Zambeze. Naquela época eu concorria para 3 universidades públicas. Eu concorri para as 3 universidades, as mesmas opções. Primeira opção, medicina geral. Segunda opção, para a Unizambeze, era medicina dentária. Na UIM era a primeira opção, medicina. Segunda opção era ciências biológicas com saúde, uma coisa assim parecida. Depois na Unilúrio era medicina, segunda opção era farmácia. E admiti na Universidade de Zambeze para fazer medicina, e depois fui repescado na Universidade Eduardo Mondlane para fazer ciência com biologia, assim como na Unilúrio para ir fazer farmácia. Portanto, eu escolhi fazer medicina porque era meu curso, era meu curso dos sonhos. Sempre desde criança já vinha sonhando em ser médico. Portanto, acabei escolhendo a Universidade de Zambeze, que tinha me admitido para fazer medicina geral. Aí começa a jornada, começa a história, a minha trajetória na Universidade de Zambeze. Onde eu estava a cursar era em outra província, que é Tete, muito longe de casa, distante dos meus pais,
Portanto, eu era mãe e pai ao mesmo tempo. Então, fora desses desafios de viver longe deles, começar a encarar as coisas, essa responsabilidade que ganhei, portanto, havia outras coisas, não é? Em termos da própria faculdade, que eram métodos diferentes do ensino. No ensino secundário, as coisas era o professor que sacrificava mais em ensinar para nós compreendermos. Agora na universidade, aí exigia muito esforço de mim mesmo para poder entender a matéria, para poder exatamente assimilar tudo quando era dado. As disciplinas que na verdade foram muito difíceis para mim, e no primeiro ano foi histologia e embriologia. A histologia vai falando sobre tecidos, estuda mais sobre tecidos, a organização dos tecidos dentro do nosso organismo, a passo que a embriologia vai falando sobre a concepção, desde a concepção até o processo de formação do embrião, feto, né, todo esse processo que acontece, as divisões, sei lá, muitas outras coisas. Portanto, isso foi um pouco pesado, foi uma das disciplinas que me doeu muito. Fora disso, a bioquímica, ciclo de Krebs. Todo estudante de medicina, isso não é só aqui em Moçambique, eu já pude ver isso nos vídeos, né? Se alguém pesquisar por aí, ciclo de Krebs, há de ver, na verdade, que é um ciclo muito complexo e muito duro. Meu professor era um cubano, não é? Que Deus o tenha, já perdeu a vida, o Dr. Jaime, era um dos cientistas, tinha seus livros que ele escrevia, era um senhor muito inteligente, não é? Portanto, ele já perdeu a vida por causa da velhice, a idade já era muito avançada. Foi fisiologia, o Guyton, o famoso Guyton. Sem tirar também a estatística, não é? Eu já tinha esquecido um pouco da matemática no ensino médio, portanto fui encontrar a bioestatística. Na medicina é chamado de bioestatística, mas pronto, não se difere tanto com a estatística que é estudada, como diz, a estatística aplicada, sei lá, uma coisa assim. Mas pronto, no primeiro ano foram essas disciplinas que na verdade me apertaram um pouco, não é? Mas foi possível, graças a Deus, com estudo de empenho. Tínhamos grupos de estudo que, não é, entre colegas, depois das aulas, nós estudávamos e pronto, conseguimos. Sinceramente, não sei como explicar aquela sensação. Se eu gravasse vídeo naquela época, acho que eu poderia expressar bem, não é, com aquela emoção toda. Portanto, no segundo ano, também os desafios continuaram. Patologia, não é? Anatomia patológica, na verdade diferenciar aqueles estudos anatomopatológicos dos tecidos no laboratório com microscópio, aquelas descrições microscópicas. Acredito, se tem um estudante de medicina a me assistir aqui, sabe muito bem o qual isso é um pouco duro, mas pronto, em todo caso, tínhamos também um docente muito, mas super bom, que é o Dr. Isnério, não é? Um cubano. Na verdade, meu primeiro ciclo, quem dava eram os cubanos. Primeiro, segundo e terceiro ano era um cubano. Quarto e quinto ano e um pouco do sexto ano, primeiros meses do sexto ano eram espanhóis, não é? Então, era mais ou menos assim. A universidade, no curso de medicina, pelo menos, os primeiros 3 anos eram dados por cubanos e o resto eram dados por espanhóis. Deixa eu ver, no terceiro ano começa já a propedêutica clínica, semiologia, onde já começamos a aproximar o doente, fazer a história clínica, descrever todos os detalhes e chegar aos diagnósticos, discutir exames complementares, porque também tínhamos semiologia e tínhamos estou a esquecer outro nome da disciplina que fala sobre os exames. Na verdade já esqueci muito, mas pronto, em todo caso, a semiologia já estava nos ambientalizar, já estávamos a dar já esse ambiente esse contato com o doente. Portanto, foi muito excelente, foi muito bom, muito bom. Embora que também foi difícil, né? Elaborar a história clínica. Na verdade, fazer uma história clínica naquela época era um grande desafio e pronto, mas porque na verdade a história clínica bem feita contém 90%, não é, do diagnóstico. Exames complementares são exatamente como o nome já diz, complementares, porque na verdade 90% do diagnóstico reside na história clínica. Portanto, os complementares é para exatamente ajudar a descartar ou a confirmar o diagnóstico que chegou-se a partir da clínica. No quarto ano, aí já era medicina propriamente dita, não é? Aí, na verdade, tinha medicina interna. Na verdade, medicina interna, dentro da medicina interna existe medicina interna 1, medicina interna 2. Na medicina interna 1 tem disciplinas que, na verdade, são muito pesadas para mim, pelo menos para mim, como o caso de cardiologia.
não é? Cardiologia muito mais que foi mais pesado para mim foi exatamente a interpretação dos exames como ECG, não é? Eletrocardiograma. A sua interpretação era muito difícil. Naquela época, ecocardiograma também era um pouco difícil, não é? Mas pronto, a angiografia naquela época, pronto. Mas foram coisas, tudo é desafio na vida, não é? Portanto, com mais exercício, acaba sendo um pouco mais fácil. No quinto ano tinha cirurgia, não é? Cirurgia geral, e lá tinha muitas outras coisas que são muito importantes. Foi desafiante, na verdade. Eu acredito teoricamente na cirurgia tem muitas coisas difíceis, em que na prática, já estando a frequentar o hospital, há coisas que eram muito fáceis, não é, na prática, mas na teoria eram muito complicadas, não é? Mas em todo caso, em resumo, os 5 anos da carteira foram esses, foram muito duros, foram muito difíceis. O curso de medicina é um curso longo e, acima de tudo, é um curso que requer que o praticante o faça por amor, não só que seja uma pessoa de responsabilidade, okay? Porque cuidar da saúde de alguém requer que você seja uma pessoa muito atenta, uma pessoa de responsabilidade e também sempre saber agir dentro daquilo que é a ética de ontologia profissional. No 6º ano começa o estágio integral. O estágio integral são de cerca de 12 meses, porque eu fiz numa instituição pública. Então temos uma lei aqui em Moçambique que todo estudante de medicina no seu 6º ano, que corresponde ao seu estágio integral, ele tem o direito de 80% do salário do médico. Portanto, quer dizer que é um estágio remunerado, não é? Tem esses subsídios. O estágio integral fiz no Hospital Central da Beira, não é? Com grandes professores, não é? Com grandes professores de nome, com muito tempo de experiência, não é? Portanto, foi muito excelente aquela formação que eu passei. Passei da pediatria, não é? Passei da ortopedia e traumatologia, o setor de ortopedia e traumatologia, passei o setor da medicina, passei o setor de ginecologia e obstetrícia, passei o setor da cirurgia, não é? Portanto, se reprova 3 rotações, a regra na minha instituição, pronto, diz que se reprova 3 rotações, tem que se repetir o estágio, anula-se o que já se fez, começa novamente do zero, passa por todos os setores. Agora, depois de terminar os 5 setores, vai para o estágio rural, onde vai fazer 2 meses. Então, nesse estágio rural, vai num hospital rural, não é? Onde vai ficar lá por 2 meses trabalhando. Em outras palavras, trabalhando, porque já supõe que o estudante, nessa época, denomina-se médico estagiário, porque já tem o conhecimento de todos esses setores, então já está pronto, está a ser preparado, como se fosse um ensaio para te assistir você trabalhando já como médico, porque ali você já tem um conhecimento de médico, então começa a trabalhar no estágio rural, então começa a trabalhar, colocar a mão na massa. Sempre tem médicos que já estão lá, que trabalham lá, vão estar sempre a te como se diz, auxiliar ou assessorar, não sei o certo, pronto, mas que vão estar lá a te monitorar, te ajudar, a esclarecer certas coisas, como que funciona. Então é exatamente assim como foi o meu trajeto, a minha formação. Foi um caminho longo. Essas informações são suficientes para aquilo que gostariam de saber, mas em todo caso podem escrever aqui nos comentários, não é? Para que no próximo vídeo que eu vou falar sobre os desafios que tenho encarado dia após dia como médico aqui em Moçambique, eu posso também acrescentar um pouco dessas coisas que eu deixei escapar, se calhar, nesse vídeo. Pode escrever nos comentários. Volto novamente a agradecer a Isabel da Fátima, não é? E ao Osvaldo por terem patrocinado esse vídeo. Só foi possível com vossa ajuda. Meu muito obrigado.